Seja bem-vindo ao 2 ou 3 Podcast. Hoje vamos falar sobre liberdade que vai além das grades e das aparências. O tema é liberdade segundo a verdade e você vai entender como só Jesus pode nos libertar de verdade. Amém? Gostaria de fazer uma oração bem rápida e curta para a gente iniciar essa conversa. Estou com convidados aqui super especiais para falar sobre esse assunto e acredito que vai ser muito edificante para as nossas vidas. Vamos fazer uma oração bem rápido. Feche seus olhos, você que está na sua casa. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui neste momento e iniciaremos essa conversa abençoadíssima. Espero que o Senhor produza frutos através dessa conversa e pessoas sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra e sejam libertas, assim como nós somos. Pai, assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fique conosco agora nesse episódio e acredito que vai ser muito edificante para a sua vida. Gostaria de apresentar aqui os nossos convidados. Temos aqui o nosso velho amigo Pedro Gomes, que já esteve aqui no outro podcast e vocês já conhecem, viu os cortes dele, tudo aquilo que o Senhor utilizou da vida dele para falar com todos nós. Temos aqui também Pastor João Stanghini. Está aqui conosco. Logo eu vou dar a oportunidade deles se apresentarem. E também temos o Eduardo Ferreira, mais conhecido como Du. Amém. Amém. Então todos esses nossos irmãos vão fazer parte dessa mesa abençoada que vai trazer sobre esse assunto tão importante para o nosso tempo, né? Sempre foi importante e ainda mais para o nosso tempo que tem tantas pessoas escravas e acham que são libertas. Amém? Então eu vou ser o condutor desse podcast hoje e vou ser apenas o condutor. De verdade, vou deixar nossos irmãos aqui trazerem sobre esse assunto, trazerem os seus pontos de vista, segundo a palavra de Deus, obviamente, e testemunhos de vida também de coisas que eles viveram. Amém? Fique conosco neste episódio. Agora eu gostaria de deixar vocês se apresentarem mesmo. O Pedro aqui já se apresentou, então vamos deixar ele para o final. Quero começar pelo Eduardo. Se apresente, meu jovem. Meus amados irmãos, uma boa noite a todos, com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eduardo, nós estamos aqui nesta noite aqui reunidos com os irmãos aqui para poder testificar, aprender um pouco mais da palavra do Senhor e sairmos edificados, né? Nós aí no nosso dia a dia trabalhamos com vendas, estamos aí pelas ruas aí, não só da nossa cidade, como da nossa região, e podendo levar uma preciosa semente aí no dia a dia também aí, né, pelas ruas. E isso é o mais importante aí, né, qual o Senhor nos separou para poder estar fazendo aí no dia a dia, né? E glória a Deus por isso, né, meu irmão? Amém. Amém. Amém, meus irmãos, boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Meu nome é João Vitor, conhecido como João Stanghini. Estamos aí, como os irmãos falaram aqui, estamos lá dirigindo a obra do Senhor, fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, né? E esperamos nessa noite aí, de alguma forma, nem que seja por uns 10 segundos aí, contribuir para o crescimento de cada um de nós aí no reino de Deus, por intermédio desse tema aí que gera grande impacto na nossa vida, né, meus irmãos? Amém. Pedro Gomes, se apresente mais uma vez, meu irmão. Amém. A paz do Senhor a todos, nossos irmãos que aqui estão comigo nessa noite. Também você aí de casa, a paz do Senhor Jesus, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual o momento que você estiver assistindo esse podcast, aqui estamos, né? Graças a Deus mais uma vez, né? Em mais uma participação, né? Neste episódio hoje para comentarmos um pouco sobre, né, a liberdade que nós vivemos em Cristo. Então, né, continue conosco, né? Você que não me conhece, sou o Pedro Samuel, congrego ali na Assembleia de Deus de Ipiranga, justamente com meus irmãos. Estamos aí fazendo a obra de Deus aqui em Vargem Grande do Sul. Deus abençoe. Amém. Esses são os nossos convidados super especiais que o Senhor vai utilizar hoje para falar com muitas vidas. Para a gente embasar aqui essa conversa, eu separei um texto de João 8, verso 32. Acredito que por muitas pessoas é conhecido, até mesmo pessoas que às vezes não, né, congregam em algum lugar, já ouviram talvez esse texto, que é o texto que Jesus vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Esse será o texto que vai embasar essa nossa conversa e vai trazer aí grandes ensinos para a nossa vida. Meus irmãos, eu estou aqui com a minha cola, obviamente, com todo o roteiro daquilo que a gente vai conversar hoje, das perguntas que eu estarei criando aqui para que a gente crie uma conversa legal. Então eu quero começar aqui com a primeira pergunta e gostaria de perguntar para o João sobre isso. Eu vou juntar duas perguntas aqui, na verdade. Que a primeira é: como a sociedade define liberdade hoje em dia? E a segunda é: qual a diferença, né, dessa liberdade e a liberdade que Jesus oferece? Então a primeira é: como a sociedade define essa certa liberdade? Eu sou livre, eu posso, né, fazer o que eu quiser, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Como que a sociedade define isso? E qual a diferença entre essa liberdade que a sociedade define e a liberdade que Jesus está oferecendo para nós? Gostaria que você falasse comigo agora sobre isso, João, e depois eu já passo para o Du também me responder essa pergunta. Amém, meu irmão. É uma pergunta bem interessante mesmo. Duas formas, né? Dois pensamentos aí de liberdade. A primeira liberdade aí, principalmente, de que forma que a sociedade, ou de que forma até mesmo nós víamos essa liberdade outrora, né? Sim. Outra vez, como essa liberdade era vista por nós. Uma grande diferença que eu acho que tem bastante hoje em dia é vamos dizer, a confusão que se dá entre liberdade e libertinagem. Porque a liberdade, ela vai nos levar a certas escolhas, livres de escolhas, e a gente sempre vai levando um respeito com essa liberdade. Agora, hoje em dia, a sociedade já abriu mão dessa liberdade respeitosa. Sim. E está partindo para uma libertinagem. O que é uma libertinagem? É algo já sem respeito. Então, a sociedade ela abrange algo sem respeito como algo livre, e aquilo que é respeitoso, eles não têm como mais liberdade, né? Eles têm ali talvez como um jugo, tem talvez ali como um empecilho, um impedimento, mas a liberdade mesmo que eles acham que tem, né? Nós achávamos que tinha antes, e que vai tendo no dia a dia, é esse tipo de pensamento que eu tenho. A sociedade, ela confunde essa liberdade. Eles acham que a forma deles viverem livremente, de uma forma desrespeitosa, né? Em diversas áreas, eu não falo aqui em respeito de religião, eu falo em diversas áreas da sociedade mesmo humana nossa, do jeito que eu trato a pessoa, trato alguém. Isso não abrange a religião, abrange o ser humano mesmo. Então essa liberdade que, infelizmente, se tornou libertinagem, está trazendo um grande impacto na sociedade. A gente vê isso em diversas postagens na internet, diversos cortes, reels, algumas liberdades aí que extrapolam até o limite humano, né? Sim. Extrapolam aquela liberdade humana. O ser humano é livre para fazer algumas coisas. Então alguns estão usando essa livre acesso que eles têm, estão fazendo coisas além daquilo que é para o ser humano fazer. Então essa liberdade humana assim da sociedade, eu acredito que virou uma libertinagem. Já uma liberdade em Cristo, eu já vejo como uma liberdade realmente de escolha. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a escolha de ser livre, nós temos a escolha de fazer as coisas com liberdade e respeito. Não assim acima de tudo por conta da minha religião. Eu não posso ser livre por conta da minha religião. Eu tenho que ser livre a tal ponto ali de eu mostrar uma liberdade respeitosa. E eu demonstrando uma liberdade respeitosa, eu demonstro Cristo através da minha vida. A liberdade que eu vejo no Evangelho em si, até o texto que a gente vai tentar entrar nele aqui, principalmente nesse João 8, que vai tratar isso aí, o começo desse texto, porque ele é muito forte. Que ele vem falar que eles trazem um caso da mulher adúltera para Jesus. O que Jesus vai fazer ali? Jesus vai dar ali a liberdade de escolha para eles. Jesus vai trazer para eles, vocês podem escolher apedrejá-la ou vocês podem escolher livrá-la. Então Jesus vai trazer ali já de imediato no começo desse texto uma certa liberdade para o povo. E como que a gente vai agir de acordo com a liberdade que nós estamos. Vai definir o caráter que nós estamos tendo de acordo com o Evangelho de Cristo. É dessas duas formas que eu vejo aí, esses dois tipos de liberdade. Sim. Poderia entrar ainda mais, mas o tempo nosso vai além. Não, mas vamos ter muito tempo para conversar aqui. Du, me fala, como que você vê essa liberdade ainda mais, né? Vamos trazer já um ponto que você viveu, como todos nós aqui vivemos, né, nesse mundo, mas, né, uma parte ali, se depois você quiser entrar nessa parte do testemunho, pode entrar, mas como você vê
Você que teve esses dois pontos de vista ainda mais claro, dessa liberdade que a sociedade entende, define como liberdade, e a liberdade que Jesus nos oferece, agora você vivendo essa vida com Cristo. É bem assim, é um tema bem abrangente, né, a qual a gente está discutindo hoje aqui, explanando, conversando aqui sobre a questão da libertação, da verdade, em cima do que é a verdade, né? Porque nós vemos que desde o princípio a gente tem o livre-arbítrio, né? Desde o princípio já é estipulado esse livre-arbítrio para nós. Sim. Então, a hora que o Senhor vai conversar ali com Adão, ele fala sobre isso, né? Só tem aquele ali que você não pode. Então, o não, ele é muito sedutor, né? O não, ele chama muito a atenção. Então, por diversas vezes, esse não, por ele ser sedutor e ele gerar essa descoberta, eu quero, vamos ver como que isso acaba muitas das vezes a gente cedendo algumas coisas quando a gente está no mundo, né? Então é bem complexo a questão da liberdade com a libertação. Então, assim, antigamente eu tinha uma liberdade muito grande, só que eu não era liberto. E quando eu conhecia Jesus, ele me libertou e ele me deu uma liberdade diferente a qual eu tinha lá atrás. Uhum. Então, assim, é algo que no começo me pegava muito isso. Eu falava assim, poxa, eu era escravo de algo que, por muitas das vezes, aquilo me trazia um prazer momentâneo, por muitas das vezes aquilo mexia comigo de alguma forma, eu achava que eu tinha uma liberdade muito grande para ir aonde que eu quisesse ir, da forma qual eu queria ir, talvez ali entorpecido, embriagado, muitas das vezes submetendo a situações que hoje, em si, falando assim, você fala que foge da realidade, né? É algo muito complexo, né? A palavra mais certa para poder usar, né? Então foram duas palavras ali que me pegaram muito no começo, a liberdade e a libertação. Aquilo mexia muito comigo, né? Uhum. Então, assim, igual você falou, Du, mas e aí, você que se sentia à vontade, os irmãos já sabem, vocês que são mais próximos aí, talvez os irmãos que estão assistindo não saibam, os mais conhecidos, mais de perto saibam, mas foram quase 11 anos vivendo na dependência química, no alcoolismo, de tudo um pouco. Experimentei lá atrás, só que foi igual aqui o João tratou no começo aqui, né, no começo desse texto, né, a hora que o Senhor, ele olha para a mulher adulta e fala, né, os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Então não insistir mais naquilo que a gente fazia, né, então essa é a verdadeira libertação, né, quando a gente olha para dentro de nós mesmos e fala, ó, esse copo tá com álcool, posso pegar ele, mas também eu tenho o direito de não pegá-lo, porque agora eu sou livre, irmão, agora eu tenho o direito, entendeu? Então é algo bem, bem interessante que a gente vai discutir hoje, mas nesse sentido a qual eu vejo a parte da liberdade e da libertação, os dois andando ali lado a lado. Sim. Amém, meu amado? Amém, amém. Eu achei interessante esse ponto que você levantou, da questão do proibido ser sedutor, né? Então, tipo assim, coisas que estão aqui, ó, você não pode fazer isso. Nossa, mãe, caramba, que vontade de mexer nisso aqui. Eu já vi, não sei se vocês já viram, muitas pegadinhas que tinha um botão assim, não aperte. E muitas pessoas olhavam, cara, eu tenho que apertar isso aí. Deixa eu apertar para ver o que acontece. Então, essa questão de não poder, mas eu quero fazer. Né? E essa liberdade que eu consigo ver que Cristo, né, ele nos traz de, cara, isso aqui você não pode. E aí você vai olhar e fala, cara, realmente, eu estou livre disso. Né? Eu não posso fazer isso porque hoje eu entendo o malefício que isso causa na minha vida. Não só física, mas espiritual, tudo isso, né? Então, assim, hoje eu não posso fazer isso aqui e eu escolho não fazer. Tô livre para escolher não fazer. Antes não, né? Antes eu não posso, nossa, mas eu vou fazer. Porque estamos escravos dessas decisões erradas, né? Daquilo que realmente eu não posso e quero e eu vou fazer. Muito bom, gostei muito desse ponto que você levantou. Agora, Pedro Gomes, pode falar. Agora, só assim, rápido.
Agora, você imagina quantas vezes que Adão não passou perto daquela árvore lá e ele ficava olhando e falou, mas o Senhor, Falou que não o pode. nosso Criador falou que não pode, mas o que será que tem ali que não pode, que né? acontecerá, O que será que vai acontecer se eu for até ali e puder tocar ali, né? Algo bem interessante, né? Sim. Quantas vezes que isso não deve ter passado na cabeça dele, né? E tanto é que a serpente, ela veio, né, veio sanando essa dúvida, né? Porque quando ela fala pra Eva assim, ó, se você comer desse fruto, sabe por que você não pode comer? Porque se você comer, você será como Deus. E aí ela... Então você então eu vou ser como ele. É muito bom. Pedro Gomes, como você vê essas duas diferenças, né, da liberdade que o mundo define como liberdade e como Jesus, a liberdade que Jesus nos oferece? Como você vê essa diferença? Então, irmão Robert, a liberdade, né, que a gente conhece hoje, né, existe no mundo a liberdade moral, né? A liberdade humana que o mundo vê, a liberdade moral, né, que é fazer o que os irmãos falaram, né? Eu faço porque eu posso fazer, que eu tenho, né, a liberdade, né, a falsa liberdade de escolher tudo que eu quero, tudo que eu como, tudo que eu bebo, né, as drogas que eu quero usar, que eu quero experimentar, né, os vícios, as práticas. Então essa eu acho que é uma liberdade humana, né? Você ter ali a sua consciência de livre-arbítrio, né, de poder escolher o que você quiser. Né, muitas vezes você achando que vai te fazer bem, se vai te fazer bem, se vai te trazer prazer, né, você faz porque você escolhe, né? Agora, a liberdade que Cristo tem, né, é essa liberdade que aí os irmãos falaram, né, é de poder escolher não fazer, né, não com uma prisão, sabe, você vai servir a Deus, não vai ter mais liberdade de beber, de fazer nada na sua vida. Né, sai dessa vida, poder sem fazer nada, mas não é uma liberdade, né, contra o pecado, né, que se manifesta na nossa vida, na entrega que nós fazemos a cada dia a Deus e é manifestada a cada dia pela palavra de Deus, né, não basta a gente uma vez entregando a nossa vida para Deus, assim, eu estou liberto, né, de tal vício, de tal prática, de tal conduta, né, de tal comportamento, mas a liberdade também é um procedimento, né, de santificação. Alguns dizem, né, para ser salvo é fácil, mas difícil é permanecer salvo, né, e liberto. Amém? Amém. Muito bom. Para a gente concluir esse bloco, eu gostaria de deixar aqui uma última questão para a gente levantar aqui, para a gente refletir, discutir sobre. Se vocês acham que hoje muitas pessoas estão se achando livres, mas na verdade estão presas. Como que vocês enxergam isso? Vocês conseguem ver dessa forma? Tem muitas pessoas hoje que, não, eu sou livre, mas quando a gente olha mesmo, estão vivendo uma prisão e não estão conseguindo enxergar isso. Como você vê, Eduardo? Você ainda que tem amigos, né? Que ainda continuam vivendo essa vida. Muitos conhecidos, companheiros que conviviam ali conosco no dia a dia, no cotidiano, assim, partilhavam ali das mesmas drogas, das mesmas loucuras, das mesmas baladas, né? É aquela loucura momentânea, você fugir da realidade. Então, assim, tô com um problema, já vai lá, aquilo é gatilho para poder fazer aquilo. Eu tô feliz, vou extravasar, já vai procurar naquilo de novo, para poder fugir da realidade. Então, assim, é um falso engano que a gente vê que o mundo oferece. Então, assim, aquele prazer momentâneo que vai saciar só a sua vontade naquele momento, só que o problema ele vai continuar daquela mesma maneira ou até mesmo maior a hora que passa o efeito, que passa a loucura, e muitos tentam se esconder nisso. Não falo só em questão da droga, do álcool, muitas às vezes tem na mentira, às vezes em algo que está oculto lá dentro, que não consegue se libertar e vai procurar o refúgio nessas coisas. Então é algo muito de momento, né? Assim, vai passar. E quando a gente vê o apóstolo Paulo, eu creio que é em Romanos que ele fala, né, que nada e nenhuma coisa que queremos passar por aqui vai se comparar com a glória que está nos preparadas. Então, assim, nós vemos que aqui é tudo passageiro, irmão, não é só peregrino em terra distante mesmo. Sim. E a partir do momento que
essa graça manifesta sobre a nossa vida, a gente tem um outro ponto de vista, que tudo aqui é emprestado, tudo aqui vai passar, e é só uma preparação que está preparado lá em cima. Sim. É dessa forma que eu consigo entender. Então, assim, muitas das vezes nós tentamos levar isso para aqueles que conviveram conosco lá atrás, às vezes não através da palavra, mas no nosso testemunho, irmão, que é a maior pregação que tem. Sim. E a boca fechada, o ir e vir, que eles olham e falam, nossa, mas espera aí, o Du conseguiu, mas que jeito. Ele entregou a vida dele para Jesus. Ó, pra você ver como que é lindo isso, né, irmão? Ele entregou a vida dele para Jesus. Ele teve uma escolha, porque não é por imposição, né? Apocalipse 3:20 fala sobre isso, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Sim. Então, assim, ó, é um convite que ele faz para nós todos os dias. Só abrir a porta e deixar ele entrar. Sim. E o restante ele se encarrega de fazer. Amém. Entendeu, amado? Amém. Amém? Bom, Deus. João, você está hoje na frente de uma igreja, né? Então, você também recebe todo tipo de pessoa lá, chega às vezes nessa situação de que viviam uma vida de dependência e tal. Mas como que você enxerga isso no sentido de se você consegue ver essas pessoas que chegam lá e às vezes não, né? Porque tem esse caso de pessoas às vezes que elas estão se achando livre e aí acha que não, eu não preciso, né? Eu não tô presa a nada. Aí na hora que começa o evangelho a entrar, aí começa a esmiuçar e meu Deus, eu tô vivendo uma cadeia. Não quer abandonar, né? Então assim, como que você enxerga isso? Você tem visto isso de muitas pessoas que estão se achando livres, mas na verdade estão vivendo uma prisão? Sim, isso daí é bastante visível. Bastante visível, assim, eu falo cotidianamente, né? Todos os cultos, quando sempre chega um visitante, vai firmando no caminho ali, porque querendo ou não, a palavra ela desperta um certo interesse no coração do ouvinte. A palavra ela tem algo que até nós mesmos não conseguimos explicar. Como que ela conseguiu nos atingir de tal forma que nos constrangeu e tem nos constrangido a uma mudança de vida. Sim. Quando a gente começa a reparar, pessoas assim, novas convertidas, estão começando a caminhar, de que forma que a gente procura sempre, né? Nós que anunciamos o Evangelho, abrir a mente, abrir os olhos. Eu me lembro muito do povo quando estava no Egito. Eu me lembro muito daquele povo. O povo, ele se cresceu, expandiu, estava tudo indo muito bem para eles, até que começou a pesar o jugo ali da liberdade que eles estavam vivendo. Sim. A liberdade deles começou a pesar, que a potência do Egito quis barrar a liberdade deles, o crescimento deles. Eu falo assim, a ilusão que o mundo nos dá é que a gente está crescendo. Parece que está fluindo bastante. É o tal, é o cara, né? Tá lá, tá em evidência. Mas vai chegar uma certa etapa que uma grande potência não vai deixar você crescer mais. Vai te levar até um limite só e a partir dali ele vai começar a te cortar. Ele vai começar a cortar todas as tuas raízes, cortar todo o teu crescimento, vai deixar você realmente jogado da lama, sem saída. Aí eu vejo isso como realmente uma escolha de liberdade quando Moisés é levantado como libertador do povo e o povo caminhando no deserto, mesmo assim querendo as coisas do Egito. Ou seja, eles estavam ali no jugo da servidão, eles estavam ali presos realmente lá, sofrendo tudo, pedindo o libertador, saíram de lá, mas mesmo assim estavam desejando as coisas do lugar onde estavam antes. Eu falo assim, é um trabalhar de Deus, que isso daí é trabalhar a nossa vida todos os dias. Todo dia a gente vai sendo trabalhado nisso daí. Todo o deserto que a gente vive, toda a caminhada nossa, todo o processo nosso de Deus em nossa vida, eu vejo dessa forma. É um Deus nos livrando de uma servidão que tenta nos puxar de volta. E o que é mais choca a gente no texto sagrado é isso, é que o povo desejava. Mas mesmo assim o líder ele tinha que batalhar ali para mostrar ao povo, não é o desejo. É a terra que vocês vão chegar. Entendeu? O que a gente precisa entender sobre uma liberdade? A liberdade de Cristo é uma liberdade que a gente não vive mais a nossa vida. A gente vai viver a vida dele. Né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma liberdade que eu vou sendo transformado a tal ponto de eu querer realmente não querer as coisas do Egito. O que é o não querer as coisas do Egito? É eu entender que eu estou indo para uma terra distante.
Sim. Como o Eduardo bem mesmo disse aqui, né? Sobre ser peregrino, ser estrangeiro. O que a gente precisa entender, principalmente no novo convertido, nós estamos entendendo, né? Sim. Todo dia o evangelho é um crescimento na nossa vida, é que a gente precisa, pouco a pouco, se desligar de algumas coisas que nos chamam de volta. Sim. Tem coisas que nós procuramos querer voltar. Mas o Senhor está dizendo para nós, né? O Senhor sempre nos instrui. A terra é distante, o caminho é difícil. Mas mesmo assim eu vou limpando isso de dentro de vocês. Fala assim, a liberdade de Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu falo assim, sobre conhecer, isso daí é algo muito fundo, profundo. Isso vai além, isso vai além do que a gente lê. Sim. Eu vejo isso muito além do que a gente vê. Sim. Eu falo assim, a gente acha que conhece a Cristo, mas não conhecemos nada. Tem muita coisa Tem pra muita ver. coisa pra gente conhecer. Oséias entendeu isso aí. Oséias, ele tentando alertar o povo, até no meio do jogo que o povo estava lá. A história de Oséias é muito forte. Eu falo assim, Oséias, em meio a toda a história que ele estava vivendo, ele falava assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E esse versículo eu acho muito forte. Isso daí. Sim. Ou seja, conheçamos, prossigamos em conhecer. Ou seja, eu conheço, mas eu preciso prosseguir em querer conhecer mais. Sim. E a partir do momento que eu vou conhecendo mais dele, Sim. eu vou vendo que eu vou tendo uma vida liberta por ele. Eu vou vendo que eu vou sendo transformado por ele. Então, o que a gente vê numa pessoa que está chegando assim, acha que tem uma vida livre? Tentar sempre mostrar a ela que o Egito é um lugar ali de jugo, de peso, que te dá um crescimento até uma certa etapa da tua vida. Depois vai te jogar no chão. Sim. Mas o caminhar com Deus, o evangelho não é fácil. Caminhar no deserto não é fácil. Mas a terra que a gente vai estar indo, o Egito não se compara a ela. Sim. Então, despertar esse desejo, que desejo é esse? A liberdade de uma terra que eu estou acostumado a uma terra que eu ainda não cheguei nela. Sim. Eu acho que é o desejo que às vezes o adversário tenta lançar na nossa vida, né? Ter o desejo por algo que não podemos. Você já imaginou se nós usássemos o desejo por algo que nós não podemos? Às vezes nós lutamos contra. Usasse esse desejo por algo que nós não conhecemos, que é o céu. No mesmo intuito, na mesma proporção que às vezes alguém procura pecar, procura errar. Eu acho que é algo assim que nos impulsionaria ainda mais a viver o Evangelho de Cristo. Sim. Desejo por evangelho. O que o João falou é profundo mesmo. Nossa, João, você levantou um ponto agora aqui que eu não vou poder sair dele, cara. É a questão, tipo assim, ó, do falso engano, igual ele falou, e assim, ó, o status, a fama, o poder, Sim. de querer colocar você sempre lá pra cima. Sim. Só que com Jesus é diferente, né, irmão? Você vê que a hora que Zaqueu vai subir em cima daquela árvore lá, ele tá mostrando o quanto que ele tá determinado a ter a sua descendência restaurada, né? Sim. E para ele não tinha o direito de fazer aquilo, né? Era só os trabalhadores rurais, os lavradores subir em cima daquela árvore. E quando ele sobe lá em cima, ele mostra para Jesus a disposição, a determinação que ele estava. Então, assim, igual o João levantou, quando nós somos novos convertidos, ou os irmãos estão começando a caminhar na fé, é isso, a determinação a qual você está. Aí Jesus começa a enxergar isso dentro de você. Aí você começa a se abdicar de tudo aquilo que te fazia sentido. Sim. E já não faz mais. Sim. É lindo, né, irmão? Muito bonito. O João levantou o ponto, aí eu vou jogar agora pro Pedro. Que eu, igual eu falei, eu vou ser só o intermediador aqui. Que foi a questão do Egito, cara. Isso aí, pra mim, foi... Nossa, eu não vou deixar passar esse gancho. Não vou. Então, o ponto que o João levantou, né, que o povo estava no Egito e agora precisava ser liberto e foram libertos. Porém, eles ainda carregavam uma prisão. Né? Então, vamos dizer assim, eles estavam libertos fisicamente, mas aprisionados espiritualmente. Né? E aí esse é o cenário de quem está chegando na igreja. Né? Eles estão libertos fisicamente, talvez, dos locais que eles frequentavam, mas ainda há um aprisionamento espiritual. Né? Então, quando às vezes acontece uma dificuldade dentro da igreja, caramba, parece que lá era melhor. Mas parece que lá tinha carne e pão, né? Que era o que o povo começou a desejar. Começou a desejar as coisas do Egito. Né? Queria pepino. Vamos voltar para trás, né? Vamos voltar para trás. E aí, Pedro, agora eu queria... Né,
segundo essa questão que o João levantou, como você vê isso, né? De pessoas agora que estão sendo libertas, mas estão desejando a escravidão, né? Porque ainda não foram libertas espiritualmente. Como que você vê essas duas questões? Rapaz, assim, isso é um mistério, né? E assim, né, o povo viveu muitos anos, né, ali sendo escravos no Egito. Quantas gerações passaram, quantas vidas, né, passaram, quantos, às vezes, clamores a Deus, né, o povo clamando por libertação, por liberdade, e o tempo passou, gerações passaram até que surgiu o tempo de libertação. Sim. Deus libertou, tirou o povo, né, levantou lá os líderes e levou para o deserto. Né? E ali no deserto começou o quê? Uma provação, né? A gente pode ver. E eles estavam, como vocês disseram, libertos fisicamente, mas o coração ainda estava lá no conforto da escravidão. Meu Deus. Entendeu? Então, tipo assim, lá eles eram escravizados, lá era chicote, tudo. Mas eles criaram um conforto no pecado, um conforto na subordinação ali daquele povo. Então, Robert, eu vejo assim também que pode ser, a pessoa chega num estado, a pessoa pode estar num estado de pecado, de vida ali, que ele se acha confortável naquilo. E às vezes ele ali se entregando para Jesus, ele estando fora daquele caminho, ele não vai estar confortável, ele vai sentir um desconforto. Porque a carne dele vai estar todo dia ali querendo o antigo, querendo o pepino, né? Pode estar comendo churrasco todo dia. Pode estar tendo pão de dia, pode ter tendo carne à noite. Estava no deserto. Pode ter sombra de dia para refrescar e pode ter coluna de fogo à noite para aquecer, né? E para proteger. Mas vai ter o desconforto da carne. A carne vai sempre estar batalhando. A nossa batalha é contra a carne, é contra os principados. Então, rapaz, é uma questão assim muito forte que acho que necessita de uma dedicação total da pessoa. Sim. Né? De oração, de entrega, aquilo que Jesus ensina mesmo, orar sem cessar. E Bíblia, né? Porque é o que nós vamos usar. Né? O povo ali todo dia sendo suprido, sendo protegido com a promessa, ainda com a promessa, como o João disse, com a maior promessa que eles tinham de vida, depois de tantas gerações, depois de tanto sofrimento. Mas ainda assim eles não, né, mudaram a cabeça, o pensamento, né? Tinha aquele conforto ainda da escravidão. Nossa, isso aí é um ponto muito chave mesmo, né? O conforto da escravidão, cara. Você sair da zona de conforto, né? Não, porque aí você pega agora o evangelho tirando desse conforto. Então peraí, ó. De frente, né? Essa área aqui que você tava super tranquilo, né? Confortável, sendo escravo, agora eu vou cortar. Agora você não vai ver mais isso, agora você não vai mais agir dessa forma, agora você não vai ter mais essa prática, né? E isso, né? Aí algumas pessoas às vezes vão ver isso, nossa, mas que Deus é esse, né? Que é o Deus maldoso, que é o Deus que está tentando, né, fazer as pessoas serem escravas, né? Na cabeça de muitos, infelizmente, mas é um Deus que está vendo qual é o melhor para nós, né? Então, se eu não fico na prática da prostituição, não é porque o Deus me odeia e não quer que eu desfruta desse prazer, não, é porque isso não vai te trazer boas coisas, isso não vai te fazer bem, porque Deus instituiu um casamento, fez que houvesse o homem e a mulher para que os dois se unissem e fosse uma carne só. Então Deus, ele tá vendo o melhor para nós, né? Mas alguns olham, não, é um Deus mau, é um Deus que não quer que eu tenha prazer, né? Então, nossa, esse ponto do conforto no pecado, né? Nossa, muito bom esse ponto que você levantou, Pedro.
Porque é o que fazem muitos não conseguir enxergar, não, mas eu sou livre agora, mas está vivendo uma certa escravidão ainda. Porque há um conforto nesse pecado que ela praticava. Famoso pecado de estimação. Nós ouvimos muito o convite que Jesus faz, né? O vinde a mim. Você vai do jeito que você tiver, irmão. Você vai prostituindo, vai se embebedando, se entorpecendo, vai mentindo, vai roubando. Sim. Vai como você tiver, mas você não vai conseguir permanecer da mesma maneira. Porque depois que você conhece essa verdade aqui, irmão, você é liberto de tudo aquilo. Sim. Não tem mais engano, não tem como o diabo querer te enganar mais, não tem como o mundo querer, de alguma forma, te atropelar e jogar você lá para onde que você estava. Então, esse que é o mistério da verdade. Você conhece, você é liberto de tudo isso. Aquele falso engano, aquele prazer momentâneo que você tinha, né? Sim. A zona de conforto. Não vou voltar mais para a zona de conforto. No começo da minha conversão, isso daí pegou bastante também. Encontrei um irmão e ele falou isso daí pra mim, lá por onde que eu passei. Ele falou assim, ó, irmão, pode nascer quem nascer, pode morrer quem morrer, mas eu não volto mais pra trás, não volto. Tô determinado. Porque eu sei de onde que Jesus me tirou, né? Aí nós vemos no Evangelho de João, capítulo 3, eu acho que é o versículo 3. E sabendo que o Pai lhe havia entregue o controle sobre todas as coisas, que havia saído de Deus e que voltaria para Deus. Jesus tinha convicção da chamada dele, da missão dele. Sim. E ele sabia de onde que ele tinha saído e para onde que ele iria. E quando nós temos essa convicção para o que somos chamados, que nós estamos incumbidos numa grande obra, numa grande missão, e da onde Deus nos tirou e para onde nós iremos, que nós estamos pelejando para ir para lá, não tem como sair do propósito, não tem como cair no engano novamente. Sim, bom. É um ponto, né, que eu queria destacar aqui, né, com base nisso que a gente estamos conversando, que é Mateus 10, 34, que Jesus vai dizer assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Né? E aí talvez para alguns isso, nossa, Jesus veio trazer guerra. Não, é esse confronto que nós viveríamos, né, contra os nossos pecados. Não é uma paz, agora eu posso ficar com o meu pecado dentro da igreja, tranquilinho. Esse pode, né? Esse não pode mexer, agora né? eu posso ficar aqui tranquilo. Não é essa paz. Jesus veio trazer espada, cara, um confronto contra a nossa carne. Muito bom. Nossa, eu quero ficar nesse ponto. É a diferença da liberdade e libertinagem. Sim. É a diferença. O que eu acho mais bonito que o Du falou aqui é que realmente vinde a mim. Do jeito que vocês estão. Mas o id não é do jeito que eu vim. Fala assim, pra gente viver um id do Senhor Jesus, a gente tem que ter uma vida transformada por ele. Sim. O vinde pode ser cheio de bagagem, mas o id é sem bagagem nenhuma. Sim. Esvazia tudo. Esvazia tudo. Eu falo assim, o transformado do evangelho. Você vai olhar isso daí na chamada dos discípulos, né, é um ponto interessante, isso daí era tirando tudo eles da zona de conforto. Chegou pro Mateus lá, cobrando imposto, segue. Saiu da zona de conforto dele e foi. Sim. Sem saber. Nem conhecia. E foi. Eu acho que mais que Cristo traz um impacto na nossa vida dessa forma. Tem vezes que a gente vai seguir sem saber que jeito. Sim. Sem saber para onde, qual vai ser o próximo passo. Mas se a gente está realmente disposto a abrir mão da zona do conforto, a gente vai viver coisas grandes com ele. Amém. Se a gente estiver disposto a fazer isso. Acho que o que mais pega no povo do Egito é que, por mais que eles andavam, anos se passavam. A qualquer momento, por eles abririam mão de todos os anos já vividos no deserto para voltar para trás. Sim. Você já parou para pensar assim, um tanto de pessoas que estão dentro da igreja, às vezes abrem mão de estar 10 anos dentro da igreja e voltar para trás. Por um momento. Por um momento. Para voltar numa zona de conforto. A pessoa fala assim, um ponto muito alto a ser levantado aqui. Fala assim, as pessoas estão há tanto tempo na igreja caminhando, mas elas vão abandonar a caminhada que já foram até naquele dia para voltar para trás. Era a mesma coisa que se alguém chegasse uns 20 anos andando no deserto e falou, o quê? Vou voltar para o Egito. Perdeu 20 anos da vida dela. Eu falo assim, aquilo que ela tentou e não abriu mão foi um tempo perdido da vida dela. Sim. Eu falo aquilo que nós não estamos dispostos a abrir mão é um tempo perdido. Sim. É um tempo perdido. Tanto é que toda aquela geração foi reprovada, né? Toda a geração. Irmão, e só mais um ponto, bem breve, objetivo, em cima disso que nós estamos conversando agora, a zona de conforto.
Quando o profeta fala para Naamã que era só ele mergulhar no Jordão 7 vezes, o que ele fala? Mas porventura Abana e Farpar não são mais purificadas que o Jordão? Para onde que ele estava querendo voltar? Para casa. Para casa, para Síria, irmão. Mas a bênção estava ali na frente dele, irmão. Era só ele mergulhar, irmão. É tão óbvio, tem hora as coisas assim para nós, irmão. Deus se revela tão simples. Assim, ó, no arroz com feijão, coisa tão óbvia assim, ó. Mas não, a bênção tá ali na esquina ali. E a gente quer voltar para trás muitas das vezes. O quanto nós estamos presos nessa cultura nossa, né? Carnal mesmo. Que é essa zona de conforto. Perfeito, meus irmãos. Vamos entrar em outro ponto aqui agora, que é a verdade que liberta. Eu queria abrir aqui um texto bíblico, se vocês puderem me acompanhar, João 14, capítulo 14, verso 6, que diz assim, ó. João capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, segundo esse ponto, eu queria deixar essa pergunta aqui para o João. O que significa a verdade vos libertará? E aí, já emendando uma outra pergunta, como Jesus é essa verdade? Maravilha. Só dupla. Dose dupla aqui, maravilha aí. Sobre a verdade, pode repetir aí? O que significa a verdade vos libertará e como Jesus é essa verdade? Como Jesus é a verdade vos libertará. O que significa essa verdade vos libertará? Interessante, eu falo assim, até não tentando fugir do que a gente já até levantou. Vou falar, na hora que ele vem tratar esse versículo 6, vem tratando sobre essa promessa, né, da morada, ele vai começar lá dizendo que ele é o caminho. Ele já vai remeter, já vai trazer, né, o eu sou. Ele já vem mostrar a origem lá do começo, do eu sou. Aí ele trabalha o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, a partir do momento que ele começa a trabalhar quem ele é, a partir do momento que a gente entende quem ele é e que verdade é esta, aí que é o ponto, acho que principal, a parte-chave realmente da nossa conversão. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, quer dizer que eu estou vivendo o caminho do eu sou. Para a gente entender o que é viver a verdade, eu não consigo chegar nela sem antes passar pelo caminho. Tem muita gente querendo viver na base da verdade, sem antes ter primeiro conhecido o caminho. O caminho é aquilo que vem para abrir passagem, o caminho é aquele que vem para mostrar um destino. A partir do momento que eu entender o meu destino, eu começo a viver uma vida de verdade. Isso aqui é muito forte para nós. A partir do momento que eu entender quem eu sou, para onde eu estou indo, a minha vida começa a se tornar uma vida verdadeira. Porque quando nós estávamos no Egito, vivíamos uma vida de mentira, mascarada com a verdade, achando que estava tudo certo. Mas nós não éramos egípcios. O povo que estava ali não era egípcio, era o povo hebreu. Sim. Então eles estavam vivendo como Egito, então eles tinham perdido a verdade do caráter deles. Aquela verdade, não, a gente é um povo de Deus, se perdeu por conta do conforto. Então a partir do momento que eu entender que eu saí da zona do conforto, é eu conhecer a verdade, é eu entender qual é o meu verdadeiro caráter, se não é o caráter de Cristo. Eu falei, quando eu entendo que Cristo é a verdade que me liberta, eu entendo que realmente todas as coisas que estão fora de Cristo são uma mentira para a minha vida. Tudo aquilo que foge do Senhor Jesus, tudo aquilo que foge do caminho dele, com certeza é uma válvula de escape a um ponto de mentira. Fala assim, a queda do pecado pela mentira. Tudo vai se envolvendo na mentira. Jesus mesmo disse, o diabo ele é o pai da mentira. Sim. Então aqueles que vivem na mentira, não só eu, a Bíblia que fala. Se ele é o pai, quem vive na mentira é filho, né? Por consequência, filho. Mas agora para nós nos foi nos dado o direito não somente de ser servos, mas filhos de Deus. Sim. Então, para mim, ser filho de Deus é um sinal do quê? Que eu vivo na mentira? Não, de forma alguma. Que eu estou aprendendo a viver na verdade. E o interessante é que a verdade, ela vai nos libertando dia após dia, vai nos transformando dia após dia. O que muitas pessoas se frustram, até mesmo saem da igreja por conta disso.
de querer uma transformação radical. Uma transformação da água para o vinho. Uma pessoa que acha que vai se transformar, ela errou, ela não aceita que ela errou. O próprio Cristo perdoa ela, mas ela não se perdoa. O que é isso? Uma pessoa se colocando um jugo sobre si, que o próprio Senhor não coloca esse jugo nela. Sim. É um convite para ele, vem pro caminho. Porque o caminho é estreito. Quando eu entendo que o caminho é estreito, que eu não levo bagagem comigo, é porque a minha vida de bagagem é uma vida de mentira. Mas uma vida que eu não carrego nada a não ser Cristo, com certeza será uma vida de verdade. Glória a Deus. Amém. O Du, da mesma forma que foi a pergunta para o João, mas talvez elaborando ela de forma diferente, que ponto da tua vida que você viu que haveria uma verdade para te libertar de coisas que você viveu no passado? Então, precisa ter uma verdade, né, um significado nisso aqui para mim realmente ser liberto, né? E que ponto que você viu que essa verdade, né, era Jesus? O que você viu na vida de Jesus para, não, esse ponto aqui, é isso que eu preciso. Então eu preciso ser como ele, eu preciso, né, seguir esse passo aqui que ele seguiu. Como que você enxergou? Que ponto que você enxergou isso? Essa verdade é o que eu preciso para ser liberto. Assim, isso vai muito, eu vejo, de criação, irmão. Porque nós aprendemos muito isso daí com a nossa mãe. Nossa mãe minha mãe ensinou nós, os 3 irmãos ali, a caminhar na fé. Ali, do jeito dela, ali na igreja católica, tudo mais, mas assim, sempre exercendo a fé. Ela sempre ensinou nós dessa maneira. E assim, por mais de tudo de errado que eu fazia, eu tinha convicção disso. Então eu olhava para dentro de mim e falava assim, nossa, do jeito que eu tô aqui, eu sei que se eu morrer hoje, já é direto no colo do coisa ruim. Eu tinha isso comigo. Eu olhava e falava, tudo que eu tô fazendo de errado, se eu morrer, eu já vou direto pro inferno, porque, me entorpecendo, me embriagando, muitas das vezes vivendo em cima da mentira, não roubava materialmente, mas espiritualmente, noites de sono da minha mãe, preocupação, não sabia se ia chegar vivo, se ia chegar morto, saía na sexta e aparecia só no domingo, e balada, noitada, tudo isso. Então, dentro de mim, eu já tinha aquela convicção, mas aquela semente já havia sido plantada. E em cima disso, irmão, foram vários livramentos. Eu vi muito a mão de Deus sobre a minha vida, em diversos momentos. Então, assim, fazia tudo aquilo de errado, mas a hora que eu chegava em casa e batia a minha cabeça no travesseiro, aí vinha aquele confronto. Mas espera lá, tudo isso que eu tô fazendo tá certo? Não, isso daí tá errado. Porque sempre eu quis preencher aquele vazio que estava lá dentro do meu coração. Eu não tinha resposta para isso. E quando verdadeiramente eu me determinei e dei o passo de encontro para Jesus e falei assim, não, eu quero abandonar tudo isso, eu quero deixar tudo isso para trás, e como prova disso eu estou me determinando a sair do ciclo a qual eu estou, e estou indo de encontro com o Senhor. Aí é na onde que a gente volta lá em Naamã, que Deus coloca as pessoas certas em lugares específicos. Porque se não tivesse aquela menina para encaminhar Naamã ali, ele não ia de encontro com a benção dele. Sim. Então assim, foram vários João Vitors, foram vários Roberts, foram vários Pedros, vários Lucas, que foram sendo colocados na minha vida e jogando eu cada vez mais perto da verdade. Entendeu? Então assim, eu via isso dentro da minha própria casa, eu via minha irmã. Eu olhava e eu falava assim, poxa, quero ser igual ela. Quantas vezes que ela não descia para ir pro culto lá no Jardim Dolores, a hora que ela passava aquela praça lá, eu tava lá, cara, fazendo tudo de errado. E eu me sentia constrangido. Então assim, eu sentia que de alguma forma eu tava desagradando a Deus, só que a hora que ela descia, eu escutava os hinos da harpa, irmão, aquela mexia comigo de uma forma tão grande. Eu falava, um dia eu estarei lá. Então eu já determinava isso para minha vida. Eu sabia que era só uma virada de chave. Então lá dentro aquela semente já havia sido semeada. Sim. A minha mãe já tinha ensinado nós do jeito dele, irmão, mas sim, o exercício da fé, não tem outro lugar para você recorrer dos seus problemas, das tuas angústias, tudo isso, não só no momento difícil, porque na alegria também glória a Deus por isso. Então eu acho que vai muito de encontro com isso, irmão.
você presenciar isso ao seu redor e o propósito a qual Deus tem determinado para sua vida, você se encaixar nele. Porque quantas vezes que eu perguntava para Deus, depois da minha conversão, do começo da minha conversão, perdão, mas olha como maravilhoso que é estar nisso daqui. Escutava muito a minha irmã falar, né, crente não bebe, mas come com uma beleza. Aí chegava naquele momento de comunhão, lá os irmãos todos sentados e partilhando o pão ali, comendo, eu olhava e falava, que coisa mais maravilhosa que é essa. Depois de um culto abençoado, você viu, irmão, a palavra ali alimentando os louvores, Deus manifestando a glória. Aí chegava ali todo mundo na comunhão, falava, nunca tinha sentido isso na minha vida. Mas por que não antes? Aí Deus vinha de encontro e falava, mas quantas vezes que eu não tentei me apresentar para você e você não estava perceptivo para poder escutar? Diversas vezes, irmão, diversas vezes. Então, assim, tem um testemunho muito forte que o irmão que congrega hoje ali conosco ali, ele, por motivos dele, ele tinha se distanciado da presença naquele momento. E ele chegado aqui num bar da cidade, a gente estava lá. E a hora que ele chegou, tornou num momento ali que ele começou a pregar para mim. Du, é muito isso daqui. Isso aqui não é pra você não. Eu já olhei pra ele, falei pra ele, irmão, mas se isso não é pra mim e pra você, então, porque você já conhece a verdade, rapaz. Eu já me vi pregando pra ele ali, estando totalmente, irmão, errado, fazendo todas as práticas ilícitas ali, mas pregando pra ele. Aí, passado um tempo, depois que eu comecei a caminhar com Jesus, ele voltou pra presença, firme, uma benção. Ele olhou pra mim e contou esse testemunho em cima do púlpito. Ele falou, uma vez esse irmão pregou pra mim e eu tava desviado, irmão, tava fazendo tudo de errado, e ele lá, do jeito que ele tava, muito louco lá, pregou pra mim. Então, irmão, é tudo mistério de Deus pra nossa vida. Sim. Isso. Amém, amém. Então, pelo que eu entendi de tudo que você disse, né, essa verdade, né, se tornou algo que você entendeu que te libertaria, porque já vinha de uma raiz familiar, né, de algo Sim. que a sua mãe inseriu, né, e fez que você sempre andasse pensando nisso, né? Nossa, olha minha irmã agora, né, na igreja e tal. Então, aí, já migrando aqui para o nosso amigo Pedro, quero aproveitar esse gancho e perguntar para você que cresceu já num lar cristão, né, também teve essa raiz igual o Du teve, mas acredito que nunca se distanciou da mesma proporção que o Du se distanciou. Como que você vê a importância dessa raiz que a gente traz da nossa família, né, do seu pai aí trouxe para você continuou até hoje na presença? O quão importante é isso para um jovem ou qualquer um que estiver nos ouvindo entender que, cara, isso trouxe o Eduardo de volta. Com certeza. Né? O quão importante é ter esse lar que traz isso para o filho, para a filha. Isso. Traz esse alicerce. Interessante, hein, Robert? Essa base familiar, né? Acho que tudo começa com uma promessa de Deus, né? Porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Então, acredito que desde quando a criança ali na sua base, da sua vida, sendo ensinada, né, sendo cumprido aquele versículo, né, dos pais ensinando no caminho que deve andar, né, nos caminhos do Senhor, ensinando a orar, ensinando ali, né, o que é errado, o que é certo, o que não é interessante, né, seja na igreja, seja na sociedade. Eu acho que é o que vai exercer muita influência, rapaz, porque a gente não deixa de ter a liberdade, né? A gente não deixa de passar pelas tentações, né? pelas ofertas, né? do mundo, da carne, mas ter a consciência, como o irmão Eduardo disse, ele sabia que aquilo ali não era certo. Então você ali, mesmo estando ali, né? A minha história aqui ali, estando na igreja, né, e sendo ali, vamos dizer assim, né, a juventude hoje atacada pelo que o mundo tem, né, a oferecer, né, às vezes por nós, às vezes pela nossa imaturidade espiritual, né, a gente na mocidade, a gente não quer às vezes muito saber de Deus, não quer saber de orar muito, de consagrar muito, então às vezes por nós a gente se perderia, a gente tomaria uma liberdade, né, moral de que eu posso fazer o que quiser, vou aproveitar os prazeres, mas o que tem muita influência é o ensinamento de nossos pais, né, o testemunho, né, também saber, né, das consequências espirituais, que às vezes eu posso
toda a minha família pode estar na bênção, né, estando ali na bênção de Deus, mas eu estando fora, eu posso atrasar a bênção da minha família, a bênção, né, de todo aquele contexto que a gente está vivendo, porque um só não está ali vivendo, né, a essência da palavra de Deus. Então, acho que é muito importante hoje os jovens que crescem na igreja, né, os adolescentes que estão crescendo na igreja, né, aproveitar esse privilégio de ter alguém ali que seja a sua base, né, que seja o seu incentivo, que às vezes brigue mesmo, ó, você vai, você vem, né, enquanto você tiver, assim, né, minha história, quando você tiver, não está doente ou não está trabalhando, vai, pronto. Às vezes no começo é ruim, que a gente não quer, né, mas depois a gente entende, não, essa Tá debaixo da ordenança. Essa é a verdade né, que essa é a verdade mesmo, é dessa forma que nós temos que servir a Deus. Sim. E isso vai passando, né, de geração em geração. Então, né, você que é jovem, aproveite a base familiar que você tem do seu pai, da sua mãe, né, a base cristã, e seja obediente, né, que também é um mandamento do Senhor, que vai resultar muitos anos de vida para os filhos. Amém. Então, acho que isso faz muita diferença, Robert, porque serve, né, de amparo, porque muitas das vezes vai servir de você se apoiar, né, nesse testemunho, nessa base, que vai servir de start, como foi na vida do Eduardo, serviu de start, de ponto de gatilho para ele, só, rapaz, eu não posso estar assim. Né? Preciso eu tenho um ponto de decisão agora, né? Tem uma decisão para tomar. Bom. Um dia eu peguei a minha mãe se perguntando por conta disso. Ela falou assim, ó, Deus, mas na onde que eu errei na criação desse moleque? Nossa. Na onde que eu errei, Deus? Me fala pra mim. Exato. E eu fui de encontro com ela, irmão. É assim, ó. Naquela hora eu sabia que ela estava se culpando por algo que não era do controle dela, e outra, ela estava culpando a Deus, então o negócio era mais embaixo. Aí eu fui de encontro com ela e falei, não se culpe pelas minhas decisões. A educação que a senhora deu pro meu irmão mais velho, pra minha irmã mais nova, foi a mesma que a senhora deu para mim. Então quem escolheu seguir esse caminho fui eu. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que virar a chave, vou ter que sair fora desse caminho. Só que também não culpe a Deus, porque daí já é uma outra cobrança. Então, assim, ó, é a base familiar, com toda certeza. Aquela semente que é semeada desde lá atrás, mas também vai de encontro o propósito que Deus já tem determinado sobre a tua vida. Sim. E você se encaixar nele. Quando ele fala com Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ele fala sobre isso, né? Antes da tua formação, eu já te conhecia, e eu te santifiquei, te dei como profeta às nações. Então, há um propósito determinado para cada um de nós, para cada ser vivente. Só que a gente tem que fazer o quê? Se encaixar dentro dele, para que as coisas comecem a fluir. Então, a resposta é essa. A base familiar e você se encaixar dentro do propósito a qual Deus determinou sobre a sua vida. Sim, e isso faz a gente enxergar como essa verdade... Essa é a verdade que nos liberta. Né? Essa é a verdade que nos liberta. Muito bom, perfeito. Acho que agora vai ser o tema para a gente encerrar mesmo. Teria outras coisas, mas eu acredito que esse será um ponto que vai tomar um pouco de tempo, segundo aquilo que eu imaginei que a gente gastaria aqui. Mas que é o tema aqui, ó, prisões internas, como Cristo liberta. E aí, tem uma base bíblica aqui, Isaías 61, vamos abrir lá, 61, verso 1. Isaías, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aí tem alguns temas aqui que a gente pode abordar, que é prisões emocionais, culpa e vergonha, prisões espirituais, pecado e religiosidade, prisões mentais, mentiras e traumas. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, aí eu vou direcionar agora para o Eduardo, para o João não achar que eu estou, né, marcando ele. Então vamos lá, ó. Primeira pergunta é: que tipo de prisão invisível você vê mais hoje entre os cristãos? Qual prisão você vê que é uma prisão invisível hoje entre os cristãos? Nosso objetivo aqui não é atacar cristãos de forma alguma,
mas é trazer à luz uma verdade que acontece, né? Existem cristãos que estão vivendo essa prisão. E qual é uma prisão invisível, uma ou duas, quantos você quiser citar, que você enxerga hoje que os cristãos estão vivendo? Vamos lá, irmão. Uma que eu vejo e que, se não for a maior, é uma das maiores, é o aprisionamento na questão do perdão. Mas não é a questão só de perdoar, é a questão de se perdoar, você entendeu? Uhum. Muitas das vezes, assim, vai cometer a falha, vai cometer o erro, vai cometer, assim, alguma coisa que vai sair fora da curva ali. Mas aquele reconhecimento de se perdoar. Não, eu falhei, eu pequei. Irmão, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, um dos maiores, se não o maior, é a questão do perdão. O aprisionamento no perdão. E muitas das vezes, não só de conseguir liberar esse perdão para o mal que lhe fizeram, ou a questão também de se perdoar pelo que se fez. É algo que prende muitas pessoas nisso, irmão. E muitas das vezes chega até o esfriamento e o distanciamento por conta disso. Por conta de alguma palavra lançada, quanto era ponto de sentar ali e conversar e falar, não é dessa forma, eu te perdoo por isso, eu não gostaria que fosse dessa maneira, me perdoa também pelo que eu fiz. E outro, irmão, que eu acho muito importante também, que eu acho que prende muitas pessoas, é a questão da terceirização da culpa. É um aprisionamento muito grande, que assim, mas foi por conta disso, mas foi por conta daquilo outro. Saí da igreja por causa do fulano. A terceirização da culpa. Aí a gente volta lá no princípio. Adão, não onde você estava, Adão? Eu estava nu, então fui procurar alguma coisa para me vestir. Mas então você fez o que eu falei que não era para você fazer? Não foi assim também não. Foi a mulher. Foi a mulher lá que o senhor me deste lá, o senhor que me deu, ela que me trouxe. Então ele já terceirizou a culpa. E se naquele momento ele chama para si a responsabilidade? Porque o senhor falou para ele, não falou para ela. Chegou nele e falou, só daquela lá você não pode comer. Sim. Então a hora que a mulher chegou e ofereceu para ele, mulher, mas você comeu isso daí? Não podia ter feito isso daí não. O nosso Vamos Criador, se achegar a Deus, o nosso Senhor falou isso. E talvez, irmão, Deus só esperava essa oportunidade. É o livre-arbítrio. Aí a hora que, não, foi Eva, então, pera lá. Eva, e aí? Não, foi a serpente que me enganou. Irmão, ninguém assumiu a responsabilidade ali. Então, assim, a questão do perdão prende muita gente. Prende. Eu, por muito tempo, eu carreguei isso dentro do meu coração. Sim. Teve uma oportunidade que a gente conversou sobre isso. E eu até mais ou menos os meus 15 anos de idade, antes de eu conhecer a vida louca, os prazeres mundanos, do jeito que eles são mesmo, assim, estampados, até ali eu carregava um rancor muito grande do meu pai, por conta do meu pai ter abandonado nós, ter preferido a droga, a cachaça. Só que eu fui só conseguir liberar o perdão para ele quando eu comecei a vivenciar as mesmas aventuras que ele. Olha que negócio louco, né? Pra você parar pra você pensar. Quando eu comecei a viver como ele vivia, eu comecei a liberar aquilo que eu tinha dentro do meu coração. Preso, amargurado que eu tava. E eu consegui liberar aquele perdão pra ele. Porque eu sabia que ele não tava naquilo porque ele queria. É porque ele já não conseguia sair mais. Então, assim, naquele momento eu consegui tirar aquilo de dentro do meu coração. E eu vi que as coisas, de certa forma, começou a fluir com mais leveza, as coisas já começou porque eu comecei a ter aquele afeto com meu pai. E futuramente, depois de 4 anos mais ou menos, teve uma oportunidade que eu lancei essas palavras sobre a vida dele. E isso você já estava na igreja? Não, irmão. Ainda não. Eu não conhecia a palavra. O exercício da fé que eu fazia era deitar à noite, acordar cedo e rezar para os meus parentes, para os meus familiares, para mim, pedir para Deus livrar das coisas ruins, só isso. E num determinado momento ali eu encontrei meu pai fazendo o consumo da droga e eu consegui liberar esse perdão, assim, de todo o meu coração diante dele, falando que eu amava, falando que talvez os meus irmãos não conseguiriam demonstrar o mesmo afeto por ele devido às coisas que eles passaram com ele, mas que eu conseguia amá-lo e demonstrar isso, que ele não queria deixar de ser meu pai.
E naquele momento ali, Deus me tomou de uma forma tão grande que, igual eu falei, irmão, não tinha o conhecimento da palavra, não exercia a fé igual a gente exerce hoje. E naquele momento eu consegui falar com meu pai que não só eu o amava, mas como tinha um ser supremo chamado Jesus, que o amava mais ainda e que não só o amava, como o libertaria daquela vida a qual ele estava. Então ali, irmão, aquilo ali hoje, espiritualmente falando, foi quebrada uma cadeia espiritual sobre a vida do meu pai. Os ferrolhos foram todos caindo, porque ele se sentiu amado, ele sentiu que ele tinha que lutar ainda por alguma pessoa. Certo valor. E depois de mais uns 4, 5 anos adiante, quando eu mais precisei de ajuda, ele que me ajudou. Ele já tinha sido liberto dessa vida miserável e ele esticou a mão para poder me ajudar. E num determinado momento ele me chamou e falou isso para mim. Ele falou: você acha que o pai se esquece? Mas se esquece do quê, pai? Não, o pai nunca se esqueceu daquelas palavras que você falou bonita pro pai lá à noite, e que Jesus amava o pai, que Jesus ia libertar o pai, e isso sempre me serviu de combustível. Então, ó, pra você ver o que uma liberação de perdão faz. Quase 30 anos na dependência química, meu pai. E ele, através de uma palavra que eu lancei sobre a vida dele, na inspiração ali que o Senhor deu naquele momento, para poder ele se sentir amado e perdoado, e para que a vida dele pudesse seguir adiante. Sim. E eu acho que é a expressão de amor também, né? Tipo, você tá expressando o quanto você o ama, né? E não só você, Jesus também o ama. Porque nessa condição, acredito que ninguém consegue se sentir amado. O cara tá ali, sendo usuário de drogas, às vezes tá, né, na rua, o cara não consegue falar: nossa, será que alguém me ama? Não é possível que alguém vai me amar nessa condição. E aí esse é o ponto, né? Que as pessoas, elas procuram melhorar para encontrar um certo amor em Deus. Não, Deus vai me amar agora que eu tô melhor. Não, Deus te ama como você está nesse momento. Com certeza. Né? E aí você vai sim viver esse processo de transformação, como o João disse, né? Venha como está, né? Mas para você ir, muita coisa vai ser deixada para trás, né? Então, essa expressão de amor, acredito que deve ter impactado muito seu pai. Né? Muito tremendo. Acho que por 2 ou 3 vezes você foi junto com nós na madrugada fazer o evangelismo. E você viu como que é transformar. Um abraço, irmão. É um abraço. Um abraço que você dá numa pessoa que está em situação de rua, que lá transforma a vida dela. Quanto tempo que aquela pessoa está sem ganhar um abraço? E aquilo ali, irmão, é um gesto assim, ó, de uma tamanha forma tão amorosa, que a pessoa se sente tão acolhida, que ela fala: nem conhece eu, mas está exercendo um amor através de um abraço. Tudo sujo, né? Muitos todo sujo, né? Não cheira bem e mesmo assim, vamos lá e abraça, né? O cara fala, e a palavra lançada, né? Sim, claro. Igual você acabou de falar. Às vezes quer parar de fazer tudo o que está fazendo, talvez tenha pessoas escutando esse podcast, quer parar de fazer tudo o que está fazendo para poder ir de encontro com o Senhor. Você tem que ir do jeito que você está. Aí o processo de transformação é onde o Senhor vai te lapidando, extraindo de você e tirando tudo aquilo que não tem valor para ele, não presta para ele. Esse que é o verdadeiro mistério transformador, a maravilhosa graça, né? Sim. As pessoas têm medo, né, de, eu tenho uma prática, um vício, uma prisão, eu vou na igreja, mas não vou conseguir largar. Não pode ter esse medo, né? Tem que ver essa entrega, e o processo é como o irmão Eduardo disse. É um processo leve, é uma coisa, né, sobrenatural. Né? Então, vença esse medo, vença, né, essa multidão que você vê na sua frente, né, para se chegar a Jesus, e se entrega, né, e ele de coração aberto e crendo, né, que Deus vai fazer uma obra. E isso ainda que seja essa prisão invisível, né, que a pessoa está vivendo, né? Porque a gente abordou esse ponto de usuários, moradores de rua, tudo. Pessoas que estão nessa condição, mas também pessoas que estão vivendo essas prisões invisíveis, né? Eu preciso sair dessa prisão do falta de perdão para me chegar a Deus. Não, você precisa se chegar a Deus para ser liberto Com certeza. Né, desse aprisionamento. Não é o inverso. E resumidamente, igual você estava falando, quantas vezes que isso não passava na minha cabeça? Assim, mas eu vou na igreja fazer o quê? Eu vou chegar lá e vou manifestar. Na minha cabeça era assim, e o diabo ele trabalha dessa maneira. Ele coloca na cabeça das pessoas que assim, vai manifestar, se for na igreja, mas não é dessa maneira que acontece. Então assim,
Quando chegou na derradeira, que eu vi que não tinha mais pra onde correr e tudo tava se espreitando na minha vida, eu cheguei na minha irmã e fiz esse convite. Aí ela queria chamar os irmãos. Falei pra ela, ó, eu sinto que da maneira que eu tô, eu já vou direto pro inferno. E eu sinto que tá chegando a minha hora. Você sabe que eu sou uma pessoa amorosa, eu não faço nada de errado contra vocês. O único mal que eu faço é pra mim mesmo. Então eu sei que o mal que eu faço é pra mim, e pra onde que eu tô recorrendo, eu vou direto pro inferno. Então, assim, ó, o que eu queria pedir pra você, eu queria pedir pra que você fizesse uma oração pra mim. A hora que eu falei isso pra minha irmã, cara, o olho dela encheu de lágrima, e eu acho que ela tava num propósito tão grande de oração. O João vai lembrar disso, que tanto que depois que eu passei o meu processo de restauração ali de 3 meses, 90 dias, na comunidade evangélica, o CRO, a comunidade de restauração Oreb, o primeiro ato de gratidão que eu tive foi que o pastor Marcos Pereira me deu a oportunidade lá. Eu nem lembro que versículo eu li, irmão, mas eu sei que eu fui lá e eu olhei e falei para os irmãos, eu quero agradecer cada um de vocês pelas orações, porque vocês nem me conheciam, mas vocês oravam. O irmão Du, irmão da irmã Bianca, nem sabia quem que era, os da vila ali sabiam, mas oravam por mim, irmão. Sim. Oravam. E naquele momento a qual eu pedi para minha irmã fazer uma oração, eu creio, irmão, que ela estava num propósito tão grande, mas ali numa consagração tão grande ali em prol da minha vida, que aquilo foi uma resposta de oração para ela. Ela olhou e falou assim, então eu tenho um convite para te fazer para você. Vamos lá no culto da igreja, eu não quero saber não. Porque eu tinha medo, irmão, de manifestar. Ela falou, então se eu chamar os irmãos, para os irmãos virem aqui, os irmãos tocha, né, os irmãos cheios da unção, do óleo, né. Eu falei, não, também não quero saber de irmão aqui em casa não. Eu só quero uma oração. Aí Deus deu estratégia para ela. E se eu chamar o pastor então para fazer uma oração aqui para você? Aí, irmão, foi aonde que meu coração já se rendeu. Falei, chama esse homem então aí. Aí chegada à noite, o pastor foi lá, fez uma oração. E ali ele começou a me discipular, sabe de que forma? Ó, pra você ver como que é tremendo isso. Às vezes a gente acha que não tem efeito isso. Por mensagens devocionais. Ele mandava mensagem todo dia pra mim. Pai do Senhor, meu filho. Eu nem crente, eu não sou, ele tá me dando Pai do Senhor. Viu na rua, varão, Pai do Senhor. E aquilo lá foi pegando. E quando chegou no dia 4 de outubro de 2020, eu tive uma experiência muito grande com Deus. E a hora que eram as 2 horas da tarde, eu lembro como se fosse hoje, ele mandou uma mensagem no celular, né? Aí ele falou assim, Pai do Senhor, jovem, tudo bem, meu filho? Vai ter um grande culto de Santa Ceia hoje à noite. E eu vou ficar muito feliz se você for estar lá. Mas Jesus vai ficar mais ainda. A hora que eu olhei aquela mensagem, eu olhei pra dentro de mim do jeito que eu tava, entorpecido, irmão, embriagado, já tava chegando quase no ápice, assim. Eu falei, se eu não tivesse do jeito que eu tô hoje, eu ia mesmo. E aquelas barreiras que a gente cria dentro de nós mesmo, né, irmão? Sim. Invisível. Sim. Prende nós, né? Prisões Mas, irmão, lança aí pro varão aí. Vou agora mandar pro João. João, você... Tá bom. Agora pro João, já, né, pegando esse gancho que o João hoje está dirigindo uma igreja, como a gente disse, já no início, e acredito que ele vê muito mais ainda do que nós, né? Ele tem muito mais essa visão do que nós que estamos ali servindo de outra maneira a Cristo. Que tipo de prisão que você... João, vou ter que fazer 2 pra você, cara. Não vai ter jeito. Que tipo de prisão invisível que você vê, né, que hoje mais os cristãos vivem, e qual é o papel da palavra de Deus nesse processo de libertação dessas prisões? Então, quais são essas prisões que você enxerga lá? Isso aqui é uma prisão invisível, essa pessoa não consegue, né, por si só se libertar, mas qual é o papel dela estar ali ouvindo, né, nos cultos da pregação? Qual é o papel da palavra de Deus nesse processo de libertação? Sim. Prisão. São várias, né? Várias prisões. Cita algumas, então. Não só, não. Mas uma só. Uma só acho que já é um ponto muito grande para a gente partir, que eu acredito que é a prisão da incredulidade. A incredulidade, assim, que é o que mais se vê dentro da igreja. Por conta da incredulidade, a fé das pessoas estão aprisionadas. Elas estão presas ali que algo não vai mudar, que algo não vai dar certo. Eles acreditam que até mesmo tem pessoas que estão dentro da igreja e não acreditam em se libertar. Tem pessoas que vivem dentro da igreja na prática do pecado, mas o que acontece? A incredulidade deles no poder de Deus em libertar criou uma barreira. Eu não consigo, né? Eu não consigo. Aí eu tô aqui na igreja, mas eu não consigo largar esse copo d'água.
Eu estou aqui na igreja e não consigo sair disso. O que é isso? Uma pessoa que ela não consegue crer nela mesma. A partir do momento que a pessoa não acredita no potencial dela, como acreditará no potencial de um Deus que criou ela? Invisível. O invisível. Fala assim, é um Deus invisível que trabalha em algo invisível dentro dela para tornar invisível, visível, Sim. aquilo que ela vai viver no dia a dia dela, né? Sim. Eu falo assim, a incredulidade. E a incredulidade, ela aperta muitos pontos. Eu falo assim, não é a questão de uma pessoa não orar. Não é uma questão da pessoa ali não consagrar. Não, isso daí é uma vida cotidiana nossa. É uma entrega nossa. Sim. Um devocional nosso com Deus. Mas a incredulidade da pessoa, assim, de acreditar no poder da palavra. A partir do momento que a palavra de Deus, ela começa a trabalhar na incredulidade das pessoas, a gente vai ver uma igreja mais saudável. A gente vai ter uma igreja mais saudável. Eu falo assim, por que muitas igrejas hoje em dia não são saudáveis? Por conta da incredulidade. Uhum. Pessoas acreditam no milagre de Deus, mas não acreditam que Deus faz milagre na vida delas. Elas até ouvem, né? Até glorificam a Deus, ergam as mãos, acreditam no pregador, fala, fica aquela agitação toda. Sim. É um tanque que balança, mas alguém que não é lançado lá dentro. Eu falo assim, são pessoas que realmente ali estão ouvindo e não estão crendo. Os olhos veem, mas não creem. Os ouvidos ouvem, mas não acreditam. Eu falo assim, é uma incredulidade tão grande, é uma prisão tão grande a incredulidade, que querendo ou não, não estou falando de pessoas que não servem, de pessoas que servem a Deus. Isso daí abraçou muitas pessoas, isso daí agarrou as pessoas, né? Catou com força mesmo ali, Sim. muitos já não acreditam. Não Sim. acredito. E de que forma que a palavra consegue trabalhar na incredulidade? Eu falo assim, de que forma nós, como mensageiros do Evangelho, conseguimos entender a nossa incredulidade primeiramente. Como eu venci a minha incredulidade e como eu consigo ajudar a pessoa a vencer a incredulidade dela. A partir do momento que a gente entender a forma que a palavra ela vence a incredulidade, a gente vai entender que várias prisões, querendo ou não, se essa porta da prisão da incredulidade cair por terra, todas as outras portas serão abertas. A partir do momento que a pessoa entendeu, não, só basta eu crer. Só basta eu acreditar. Meu Deus. Irmão, não tem porta, não tem incredulidade, não tem algo, não tem nada que segure alguém que tem uma fé disposta em Cristo. Vou falar assim, uma fé, por mais pequena que seja, igual um grão de mostarda, que pode movimentar até uma montanha para dentro do mar, um monte, quem dirá movimentar algo dentro da nossa família? Quem dirá movimentar algo dentro da nossa casa? Ainda mais além, movimentar algo dentro da igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que acredita, que vive e se prega a verdade dos milagres. Muitos dizem acreditar no milagre, mas não acreditam mais. São pessoas aí que estão andando de cesto vazio, enquanto Jesus está dizendo assim, não é porque que é só 5 pães e 2 peixes que não vai acontecer. Sim. A incredulidade me leva a não acreditar naquilo que Deus tem potencial para fazer. Fala assim, se a gente vencer essa barreira, bato nessa tecla por conta disso, se a gente vencer a barreira da incredulidade minha, eu vou viver um sobrenatural com Deus, e o meu sobrenatural com Deus vai ser visível na vida de alguém. Glória a Deus. Eu acho que isso daí é o que movimenta. Acho que isso daí eu acho que é o evangelho, as boas novas vai sendo desse jeito. Eles iam vendo o sobrenatural na vida de Jesus. Por que Pedro quis abandonar o barco? Já parou para pensar por que Pedro quis abandonar o barco? Se não foi por conta da incredulidade que Jesus venceu nele aquele dia lá. Ele não acreditava que ele ia pescar, mas Jesus ajudou ele a vencer a incredulidade dele. Por uma simples palavra. Fala, a partir do momento que a gente entender que nós vencemos incredulidades pela palavra de Cristo, a gente vai abandonar o que tiver que abandonar para viver por ele. Palavra lançada dele. Né? Palavra lançada. Amém. Pedrão, quero finalizar com você. E você que já tem essa trajetória de, né, ter acompanhado seu pai. Quando você nasceu, seu pai já era pastor? Ainda não. Quando eu nasci, 2000 e... Foi por aí. É? Acho, foi por aí. Então você já cresceu vendo seu pai pastoreando, Sim. né? É, Recebendo muitas eu pessoas. tenho lembranças, né, de meu pai pastor já. Sim, boa. Então, assim, com essa experiência que você já traz na sua vida de até conhecer muitos irmãos, né, que tinham dificuldades, procuravam seu pai, né, acredito que há também essa separação do seu pai não
né, não ficar passando muitas coisas para vocês, mas, consequentemente, algumas coisas vocês presenciavam, né, de pessoas vivendo isso. Então, como que você enxerga esse processo da palavra de Deus agindo para libertar essas pessoas, né, que chegavam com essas prisões invisíveis, que é falta de perdão, algum trauma de infância, que muitas das vezes pessoas procuram até psicólogos e não resolve, né? Então, como que você presenciou isso, ou teve alguma experiência com isso? Você pode até contar, mas como que você enxerga essa palavra de Deus operando nesse processo de libertação dessas prisões invisíveis? Rapaz, assim, desde quando eu desde pequeno, eu acho que é por aí mesmo, né? Uhum. Meu pai tem por aí 20 e poucos anos, né, de pastorado. Estou com 25. Assim, desde quando eu cresci, foi crescendo, vendo meu pai dirigindo igreja, né? E, assim, até pescando um pouco que o João disse e o Eduardo disse, né? A questão, assim, que eu mais vejo, as dificuldades, assim, né? Que a gente vai acompanhando, né? Fazendo parte do ministério ali, como família, né? Tem essa separação realmente, como você disse. A gente vê que a incredulidade é uma coisa muito, muito presente. A incredulidade, né? A falta de perdão, que são coisas que realmente se tornam invisíveis, né? Tipo assim, a pessoa guarda para aquilo ali mesmo, ela continua indo na igreja, continua servindo a Deus, continua fazendo tudo, mas aquela ali está presa, né? Ela não vê que está presa. E esse processo, rapaz, é uma... Como eu posso dizer e expressar? É a experiência com Deus, né? No dia a dia, né? A pessoa crer, acho que é o ponto de partida, seja qual for a situação que ela leva ali para ser resolvida, né? A dificuldade que leva até o pastor, que leva até a igreja, né? Ter esse reconhecimento, né? Esse passo, né? Vencer essa barreira, né? Porque muitas das vezes Deus não opera, né? Uma das coisas é o pecado e também a incredulidade. Às vezes nós não vemos Deus trabalhar no meio da igreja, no meio do povo. Mas por que não cai mais demônio? Por que a gente não vê mais paralítico andar como via antes? É porque ali, enquanto tem um paralítico ali orando por ele andar, tem gente duvidando ali. Então tá todo mundo de pé, tá todo mundo ali. O mundo espiritual ali. Mas tem alguém lá, será que esse cara vai andar? Esse pastor aí, será que tem... Tá A oposição, né? Será até que tem a própria poder pessoa, mesmo? né? Às vezes até a própria pessoa. Né? O que nos impede de viver uma coisa que Deus tem na nossa vida? Às vezes é nós mesmos, né? A gente não querer. A gente não se pôr na vontade de Deus. Então, não sei se eu consegui responder, atender Sim. Né, a sua questão, né? Mas esse processo, né, de crença, de disposição, de coração na situação, né, e levar a palavra de Deus como guia, né, sempre pela palavra de Deus, né, que sempre tem um exemplo bíblico, né, seja qual for a nossa situação, a dificuldade, né, sempre vi meu pai, né, pastor Egberto, que é o pastor, nosso pastor, né, setorial aqui em Varginha do Sul, 4º vice-presidente do Ipiranga, né, pela bondade de Deus, né, foi sempre guiando pela palavra, né, sempre prezando pelo que a Bíblia tem, o que a Bíblia fala a respeito. Boa. Né, por exemplo, já vi experiências, né, às vezes alguém tem alguma visão, né, só tive um sonho, tive uma visão, e vai consultar o pastor, né, o que a Bíblia ensina, é comparar com a Bíblia, ver se aquele conteúdo daquela visão, Tá né, alinhado, se aquele né? procedimento passa pelo crivo bíblico, né, então creio que esse procedimento pela Bíblia, né, pela crença na palavra de Deus, né, vai nutrir todo esse processo. Amém, meu irmão. Muito precioso tudo que vocês aqui destacaram. Infelizmente, eu queria encerrar toda essa conversa sem querer, porque acredito que tudo que a gente produziu aqui foi algo que, né, aqueles que irão assistir, até nós mesmos, né, nessa conversa aqui, foi algo muito produtivo. Se o Lucas me permitir,
eu gostaria de desligar isso aqui e ainda levantar alguns temas aqui com vocês para que a gente pudesse se Alimentar. para que a gente pudesse discorrer aqui. Mas para aquilo que seria gravado, eu acredito que já tem sido edificante, uma bênção para todos que acompanharão, e para mim foi, particularmente para mim foi. Então eu queria deixar aqui a última mensagem para aqueles que irão nos ouvir, que é: se você vive preso de alguma forma, de alguma prisão que a gente citou aqui, se você está passando por algum processo, né, que você consegue identificar esse aprisionamento, entenda que não existe uma fórmula mágica, né? O que existe é o Evangelho. E o Evangelho de Cristo é que nos liberta. E a gente entende aqui que a liberdade não é viver tudo que eu quero, mas é viver o que Deus planejou para mim. Glória a Deus. Né? Então, que você possa pegar essa palavra, que você possa ouvir essa conversa e trazer isso para a sua vida. Né? Entender que é o Evangelho, que é Cristo, que verdadeiramente nos libertará. Eu queria deixar aqui aberto para vocês, se vocês quiserem agradecer de alguma forma, ou citar um último ponto aqui, vocês deixar para aqueles que estarão nos ouvindo, fique à vontade. Quer falar alguma coisa, Pedrão? Bem, somente agradecer essa oportunidade, né, você que nos assiste, né, que nos acompanha aí nas redes sociais, né, e que essa palavra venha causar efeito aí na sua vida, na sua família, né, porque com certeza serviu aqui de edificação para nossas vidas. Agradecer meus companheiros de hoje, bom Lucas, que Deus abençoe a todos. Amém. Eduardo. Irmão, o último ponto, bem breve, objetivo, já agradecendo aos irmãos pela oportunidade, quem vai estar nos escutando aí também, partilhando aí junto conosco, que em cima do que o João e o Pedro falou, em João capítulo 5, do versículo 6, Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? É o convite que Jesus faz para nós todos os dias. O que queres que eu te faça? Queres ser curado? Então, em cima de tudo isso que a gente partilhou e levantou, você que está ouvindo, se você crê nessa palavra, você pode ser curado neste momento. Você quer ser curado? O que queres que eu te faça? Assim diz o Senhor. Então aqui o paralítico do tanque vai falar: mas a hora que eu vou pular no tanque, vem um antes de mim e pula na minha frente. A questão da terceirização. É óbvio que o Senhor está te perguntando: o que queres que eu te faça? E assim eu quero mais uma vez agradecer, Amém, a cada um de vocês aqui por ter tido essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais da palavra, obviamente, e um pouco do nosso testemunho de vida, da onde que Deus nos tirou. Amém, irmão. Amém. Muito edificante. Deus Amém. abençoe. João, pastor João. Amém, varão. Passei voz aqui. Deixa eu ver o que eu tinha marcado aqui. Amém, meus irmãos. Também quero agradecer a Deus aí, agradecer aos irmãos por essa mesa, companheirismo, né? Tudo que a gente produziu aqui hoje, tenho certeza que edificou a nós mesmos, primeiramente, e depois a você, nosso ouvinte. Gálatas 5, apenas o versículo 1 vai dizer assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Fala assim, uma palavra que eu quero deixar aos nossos corações é essa: fica firme. Se Cristo te libertou, se o Senhor tem te levado a viver uma verdade liberta por Ele, fica firme nela. Não torne a viver no jugo da servidão. Não torne a voltar ao serviço. Que Cristo nos leva a uma liberdade de amor, uma liberdade que transforma. E que o Senhor possa libertar, não somente a mim, mas a todos, de toda a incredulidade que surge na nossa caminhada. Não deixe a incredulidade barrar a liberdade de Cristo na tua vida, e nem na minha. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Um abraço. Glória a Deus. E para você que estará ouvindo esse podcast, siga 2 ou 3 podcasts nas redes sociais, compartilhe esse podcast com alguém que você talvez sabe que está passando por algum processo, está vivendo essas prisões que a gente citou aqui. Envie e compartilhe esse vídeo, que eu acredito que vai abençoar outras vidas. É muito importante a gente entender que a bênção não pode ser só para nós, mas precisa ser compartilhada. Então compartilhe essa bênção com todas as pessoas que você puder. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.